Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Existe um nível de dor em que a fé não é mais testada pelas circunstâncias, mas pelo cansaço de continuar vivendo. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário Coffee com Fé. Aqui a Bíblia não é usada para te culpar, mas para te ensinar, para atravessar a dor, os seus momentos de dificuldade e também de alegria, na presença de Deus. Aqui você pode ficar, aqui você pode respirar fundo, aqui Deus não te machuca. Vamos ao devocional de hoje? Nós estamos estudando e aprendendo com o livro de Jó. E hoje nós estamos no capítulo 2. E para entender o capítulo 2, nós precisamos entender como a dor ela era vista no mundo bíblico antigamente. Bom, naquela época, doença era sinal de maldição. Sofrimento físico mesmo era interpretado como punição divina. É como se você estivesse recebendo uma punição de Deus. Quem adoecia era considerado culpado. Era porque estava em pecado, porque tinha cometido alguma coisa, feito alguma coisa contra Deus. Ou seja, quando Jó adoece, a sociedade inteira diria que Deus estava contra ele. No capítulo 1 de Jó, a gente vê que Jó vai perder tudo ao seu redor, A gente viu ontem que Jó perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, E no capítulo 2, a prova, a luta de Jó vai se aproximar ainda mais. Agora a dor entra no corpo de Jó. E isso vai mudar completamente o peso espiritual da história. Vamos ler lá em Jó 2 e o versículo 7, que diz assim, se você tiver a sua Bíblia, acompanhe aí comigo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. É isso mesmo, a Bíblia, ela não suaviza o sofrimento aqui, não. Jó, ele vai sentir dor contínua. E ela era visível, todo mundo via que ele estava sentindo dor. Era constrangedor, Ele se senta no pó e se coça com um caco de telha, a Bíblia vai dizer. E isso era um homem exausto, ele estava ferido, Ele estava cansado, ele estava sem explicações do porquê que tudo isso estava acontecendo com ele. Você já parou para pensar? Mas ainda assim, ele estava vivo diante de Deus. Deus estava olhando, estava vendo tudo aquilo, porque Deus lhe disse, você pode até tocar ali na carne dele, mas a vida não, a vida você não vai tirar. Deus não perdeu o controle da situação em nenhum momento, mas ele permite que a fé de Jó seja revelada em profundidade aqui, Ele estava estreitando ainda mais o seu relacionamento com Jó. Jó não sabe da conversa no céu, não sabe, Jó não imagina, Ele não entende o porquê ele estava vivendo, mas ele estava apenas vivendo aquela dor, ele estava apenas lá sentindo tudo aquilo sem entender. E isso é essencial para mim, para você, para nós. Muitas vezes a fé verdadeira é vivida sem respostas. Você já viveu sem respostas? Quantas vezes a gente vive situações em que nós não entendemos? Quantas vezes a gente não entende o comportamento das pessoas conosco? Aí a gente exige que elas tenham, muitas vezes, tenham a mesma maturidade espiritual que nós temos. Mas não, muitas vezes nós não vamos entender, não. E eu deixo aqui meu parênteses. Muita coisa o inimigo tenta roubar de nós, você sabia disso? Porque a Bíblia diz que ele veio mesmo para matar, para roubar, para destruir, e principalmente destruir a nossa fé, a nossa identidade diante de Deus. Mas tem uma coisa que nós não devemos deixar ele roubar de nós. Não deixe. É a nossa atitude em relação às situações e às coisas que a gente vive. Como eu disse, a gente não pode controlar tudo. Mas a nossa atitude, e isso nós podemos escolher qual tomar. Qual atitude a gente tem que tomar. Aqui em Jó 2 e 9, a gente vai ver, a Bíblia ela fala da mulher dele, da mulher de Jó. Jó 2 e 9 diz assim, então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essa aqui é uma frase muito forte, Essa fala ela não nasce da frieza espiritual, mas ela nasce do desespero extremo. Ela vai falar isso porque ela estava desesperada. A esposa de Jó, ela perdeu também os seus filhos, ela perdeu o seu sustento, ela está vendo o marido naquela situação se decompor, em dor, e ela está verbalizando tudo aquilo que ela está sentindo. Ela verbaliza aquilo que muitos pensam em silêncio. Até quando eu vou suportar isso?
Ela tá cansada, ferida, ela também estava com dor. Mas aqui a gente vê duas atitudes diferentes, a atitude de Jó e a da sua esposa. Os dois estavam sofrendo e Deus em nenhum momento não anula o sofrimento. Pense bem, uma mãe gerar e perder os seus filhos todos, ela estava amargurada. Mas ela escolheu ter uma atitude diferente da de Jó. Nada disso aqui vai amenizar o sofrimento, eu quero que você entenda. Uma coisa, Deus ele me fez entender por esses dias, né? Independente do que for que você estiver passando, a situação de fato pode ou não mudar. O comportamento da sociedade em relação às coisas, né, por exemplo, pode ou não mudar. Mas eu vou te dar um exemplo ainda mais básico, para que eu quero que você entenda de fato isso, né? O que eu quero dizer com tudo isso. Vamos ver, é como se você estivesse com uma dor de cabeça terrível. Terrível. Você tomou remédio e essa dor ela não passou. Aí você foi lá e orou, né? Tinha esse recurso, oração, porque você conhece a Deus e a dor ainda não passou. E aí o que você faz? Você começa a xingar a Deus, questionando o porquê da sua dor não passou. Ok, me diga. A sua dor vai passar por causa do seu questionamento? Deus vai deixar de ser Deus por causa do seu questionamento? E essas duas respostas é não. É não. Nada vai mudar porque você está questionando. Agora, você pode sim ter um bom comportamento sobre isso. Pode ou não? A resposta é sim, é claro que pode. Porque a única coisa que muda é de fato isso, o seu comportamento. Eu vou dizer uma coisa pra você, Satanás, ele não pode ler os nossos pensamentos, você sabia disso? Se você não sabia, você ficou sabendo agora, mas ele pode ver toda a nossa expressão facial, né? Você sabia? Em cada situação que a gente vive, em cada expressão negativa, ele já sabe o que fazer pra te atrapalhar. Ele já sabe. Porque ele vê como você reage às coisas, né? E Deus, Nayara, e Deus? Bom, Deus, ele já leu os seus pensamentos. E ele sabe de todos os seus sentimentos, sofrimentos, e sabe bem quando você está pensando em desistir. E mesmo assim você continua. Entende a diferença aqui? Deus, ele sabe, não anula o nosso sofrimento. Não. Ele sabe os nossos pensamentos, mas ele também sabe quando a gente, mesmo cansado, mesmo aflito, decide não questionar. Jó, ele vai responder à sua esposa lá no versículo 10, vamos ler assim. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó, ele não está dizendo aqui que Deus é mau, não entenda isso. Ele está dizendo que Deus, ele continua sendo Deus mesmo quando a dor chega. Mesmo quando a dor chega, Deus não deixa de ser Deus. O texto, ele conclui algo decisivo aqui, né? Em tudo, Jó não pecou com seus lábios. Foi quando eu comecei o início lá do devocional com esse parênteses aqui, né? Jó, ele sente, Jó, ele sofre, mas Jó não permite que a dor redefina quem Deus é para ele. E isso é maturidade espiritual. Deus, ele quer que a gente cresça constantemente. Deus, ele quer que a gente cresça, que a gente entenda, né? Alguém que não cresce certamente precisa rever muita coisa, né? Se alguém não cresce, porque tem alguma coisa que está impedindo o seu crescimento aí, né? Há momentos em que a dor deixa de ser emocional e o corpo começa a falhar. A nossa mente enfraquece, acredite em mim, eu já vivi tudo isso. A nossa fé vira só um sussurro lá distante. Eu sei bem como é. E é nesse ponto, a maior tentação não é desistir da fé. Não é desistir, porque lá no fundo a gente quer acreditar que algo bom vai acontecer. É reinterpretar Deus a partir da dor. A gente questiona, sim. Jó nos ensina aqui que sentir dor não é pecado, é porque a gente encara, como a gente aprendeu lá no começo, dor como pecado, porque a gente está errado. Não, cansar não é falta de fé. Mas transformar a dor em acusação contra Deus vai corroer a sua alma. E nós podemos fazer uma escolha diferente a partir de hoje, né? Quando a dor ela se prolonga, ela tenta assumir o controle da narrativa da nossa vida. E a gente pode escolher. Jó escolhe algo difícil. Não estou dizendo que é fácil. Não deixar a dor narrar quem Deus é. Não é fácil, mas depois que a gente aprende a viver dessa forma, ninguém mais para, ninguém mais nos para.
Que tipo de pensamento a dor tem tentado plantar em você sobre Deus? Eu te faço essa pergunta hoje. E eu te convido a fazer um exercício bem prático, né? Porque aqui a gente aprende a praticar tudo aquilo que a gente está aprendendo com a palavra do Senhor. Pega um papel aí e escreva. Escreva na nota do celular, escreva, enfim. O que a dor tem feito você pensar sobre Deus? O que é as dificuldades? Depois eu gostaria que você escrevesse abaixo: Deus continua sendo quem Ele sempre foi. Leia em voz alta e com calma. Leia para você mesmo tudo que você escreveu. O que a dor tem feito com você, né? E diga que Deus continua sendo Deus em todas essas situações. Faça esse exercício. Quando você faz, quando você verbaliza, você sente de verdade, de fato, aquilo. A Bíblia diz que a mulher de Jó estava verbalizando aqui. Veja o que você vai verbalizar e assim você vai entender do que o seu coração está cheio e o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, o que Deus quer que você veja. Porque, como eu disse, Deus ele quer que a gente cresça espiritualmente, amadureça espiritualmente, para que a gente venha desfrutar da vontade dele para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Amadurecimento espiritual. Vamos aprender com a vida de Jó e vamos aplicar para a nossa vida no dia de hoje? Vamos orar? Ore comigo aí onde você está. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, por cada um que está ouvindo esse devocional no dia de hoje. Senhor, eu oro por cada um que se dispôs o teu tempo para ouvir da tua palavra, para aprender de ti, Senhor. Vai de encontro a cada alma, a cada vida e que haja transformação de pensamento a partir dessa palavra, Pai. Nos ensina, Senhor, a ter uma boa atitude referente às situações que a gente passa no dia a dia. Muda as nossas atitudes, muda o nosso coração em relação a todas as atitudes, Senhor. Que nós tenhamos amor, que o Senhor nos complete com a tua graça, com o teu amor, para que nós possamos transbordar o teu amor. O teu amor, a tua graça, a tua sabedoria diante de todas as situações que a gente vive no dia a dia, Senhor. Eu sei, Senhor, que muitas delas não são fáceis, Pai, mas eu sei também que os teus olhos não passam despercebido de nenhuma delas. Eu sei que a tua graça, a tua força, Senhor, vai vir, Pai, para que a gente venha enfrentar esses obstáculos, Pai, e que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, porque a gente não entende, mas a gente tem ela, a paz que excede todo o entendimento, que ela vem de ti, Senhor. Ela vem de ti. Ela vai invadir os nossos corações a partir do momento em que a gente começar a tomar essas decisões, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter boas atitudes, Senhor. A ter um coração alinhado contigo para que possamos desfrutar da tua vontade, dos teus projetos para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Se esse devocional falou com você, você já sabe. Deixa aí nos comentários o que Deus tem feito através da sua palavra, através desse devocional na sua vida. Deixa aí nos comentários, compartilha essa palavra com alguém que está muito especial, alguém que quer aprender, né? O livro de Jó aqui de uma maneira diferente, suave, Deus tem falado conosco e tem sido maravilhoso. Então que Deus venha te abençoar, né? No dia de hoje, amanhã nós temos mais palavra. Deus te abençoe.